Shalom Chacham. Temos uma pergunta do Hudson Canudo de Alagoas. Qual o sentido de pôr tefilim todos os dias, exceto Shabbat e Yom Tov? Além do cumprimento da mitzvah, há alguma significação espiritual relevante? Primeiro, vamos tocar no assunto que todos os rabinos falam e deixam claro em nossos dias, que tefilim da cabeça tem a ver com o mundo de Beriá, a divisão dos 4 mundos espirituais, nos quais estão as 10 sefirot. E o mundo de Yetzirah está conectado diretamente ao tefilim da mão, tefilim do braço. Bom, nós, alunos de Rabbi Moshe ben Maimon, estamos um pouco distantes dessa forma de pensar, tanto que para nós não faz diferença se você coloca tefilim da mão sentado e tefilim da cabeça de pé, como é costume da maioria dos sefaraditas no mundo, e os ashkenazis colocam de pé porque não se ligam a essas questões místicas, mas tanto o da mão como o do braço, tanto do braço como o da cabeça, entre eles é colocado de pé, e os yemenitas simplesmente colocam ou sentado ou de pé, não faz diferença nenhuma, exatamente por estarem mais ligados à forma de pensar de Rabbi Moshe ben Maimon, que o mandamento em si é colocar tefilim. Se você está sentado ou de pé, no Talmud não há discorrência nenhuma sobre isso e, portanto, não há diferença alguma. Agora, o que isso contribui no nosso modo de ser, com tefilim é proibido você pensar coisas vãs, é proibido você se ocupar de coisas vãs. É importante ser uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, uma pessoa que eleva seus pensamentos a Deus, e o tefilim te faz fazer isso, te ajuda. Agora, a importância do cumprimento dele no dia a dia, eu aconselharia a que as pessoas fizessem um estudo bem amplo sobre o que escreveu o Gaon de Vilna sobre o Shulchan Aruch no Siman Lamed Zayin, Siman 37, Seif Bet. Lá ele traz todas as fontes, inclusive essa que eu citei, e traz fontes no Tosafot, traz fontes no Tratado Menachot, traz fontes no Tratado Sukkah, no Tratado Megillah e muitos outros. E é muito importante que a pessoa veja cada um dos lugares que ele diz lá para ler bem, porque no fim ele diz Ushma Minah, e aprenda disto. E aprenda disto quer dizer, isto é halachá, ou seja, que seja colocado durante o dia todo. E como eu lembrei antes, os rabinos do Talmud evitavam andar 4 côvados sem tefilim, e a mesma coisa fazia também o Gaon de Vilna. Com respeito ao que ele realmente representa, os místicos fazem conexão entre os tefilim da cabeça, tefilim frontal, com o mundo de Beriá. E é por isso que os sefaraditas orientais, ou em geral, não colocam o tefilim da cabeça sentados, só de pé. Quanto ao tefilim do braço, ele estaria conectado com o mundo de Yetzirah. Então, fazem-no sentados, para simbolizar que um está num grau inferior, o outro está num grau superior. O tefilim da cabeça está dividido em quatro compartimentos, de acordo com o que escreveu o Rabbi Shem Tov Gagui no seu livro sobre os costumes hispano-portugueses e as diferenças entre nós, os ashkenazitas e os sefaritas orientais. Está bem claro ali, ele traz isso de pessoas que são da época dos Rishonim, que na cabeça nós temos os 4 sentidos do corpo humano. Nós temos a visão, temos o paladar, e temos a audição, e temos também o olfato. São os 4 sentidos, e enquanto que no braço, na mão, nós temos apenas um, que é o tato. Então por isso o do braço ele tem apenas um compartimento, é uma caixinha só, com apenas um compartimento com todas as 4 partes em conjunto. Já o da cabeça são 4 divididos. O shin dos tefilim também é outra coisa interessante, porque um shin de um lado na verdade são 4 cabecinhas, 4. O que tem o shin normal, 3 listas, o shin da cabeça de um dos lados tem 4. Então, na verdade, o shin antigamente não era shin, quer dizer,
era Ke'en Shin, é o que está escrito no Talmud, é o que está escrito no Mishneh Torah, é o que está escrito nos Rishonim, era Ke'en Shin, e eu tive o mérito de ver um tefilim antigo que era Ke'en Shin, ou seja, a base do Shin não constava lá, a base era a teitura do tefilim. A teitura é aquela parte de baixo, aquela base que sustenta a caixinha que está em cima. Então essa aí era onde ficava, é como se ficasse para dentro dela, inserido a base da letra Shin. Então você via somente 3 de um lado e 4 saindo do outro. Esses 3 e 4 simbolizam Abraham, Isaac e Jacob, segundo dizem alguns. Na verdade tem sentido místico, muito profundo. E do outro lado, as nossas mães, Sarah, Rivka, Rachel, Leá. Mas tudo isso, como eu disse, quando você vai falar Tikkun Hatzot, a pessoa que fala tem esse costume de dizer Tikkun Hatzot, em lembrança do Beit Mikdash que foi destruído, aquela tristeza toda que ainda nos atinge até hoje. Então nós temos ali Tikkun Leá e Tikkun Rachel. Tikkun Leá e Tikkun Rachel, na Kabbalah, ela tem simplesmente a ver com mundos superiores, que envolvem coisas muito profundas, que não cabe a mim entrar nesses assuntos, especialmente porque não é exatamente meu campo, eu não estou ligado a isso. Assim, eu sou uma pessoa um pouco, busco sempre o que é racional. Agora, vendo por esse prisma, há uma ligação direta aí com o que seria Hesed, Gevurah, Tiferet, Abraham, Isaac e Jacob, e do outro lado, com tudo o que seria, o que tem ligação com isto, mas que não é exatamente isto, e que seria o lado feminino disto. Bom, por outro lado, na verdade, ver um Shin de 3 e um Shin de 4 do outro, é como se fosse simplesmente ver um do outro lado. E aí você, aparentemente, tem que ver a parte que está vazia no outro Shin. Se não tivesse a base, você veria isso. Por isso que é importante ter definido da forma antiga. Você veria que, na verdade, são apenas 3. As partes vazias são 3. Então, essas partes vazias são 3. É um Shin do lado e o Shin do outro, da mesma forma. Porque era a forma que aparecia no Luchot Aberit, que era escrita de uma forma que vazava de um lado ao outro. Isso aí tudo está escrito em diversos livros, e o Keter Shem Tov, do Rabino Gagin, Rabbi Shem Tov Gagin, traz isto. Outro sim, a importância mesmo é a moral. O tefilim, quando você tem tefilim, você está proibido de deixar o seu pensamento se ligar a coisas vãs, a coisas que não tenham ligação com coisas sérias, com coisas que tenham algum proveito. Não precisa ser só espiritual. A pessoa pode trabalhar com tefilim. Isso aí que algumas pessoas dizem que não pode trabalhar com tefilim, que o Baal Shem Tov certa vez viu uma pessoa se ocupando de consertar a sua carruagem e estava com tefilim postos, e ele veio e limed zechut, quer dizer, ele procurou ver o lado bom da pessoa, que até quando ele está ocupado trabalhando com coisa material, ele está com tefilim. Isso vem para dar respaldo que não coloca tefilim o dia todo. Negativo. Tefilim deve ser colocado o dia todo. Você pode trabalhar o seu trabalho e não tem nada a ver uma coisa com outra. Você não pode deixar o pensamento se desligar do fato que você tem tefilim e que a sua cabeça deve estar direcionada a palavras de verdade, a palavras de moral, a coisas de santidade, e que você simplesmente se ajuda a se aperfeiçoar através do uso dos tefilim. Outra coisa importante lembrar é que todos esses mandamentos nos foram dados em contraposição ao que era feito ou em Canaã ou no Egito, na época da outorga da Torá. Como, por exemplo, nós não raspamos as peot e nós não podemos cortar os 5 pontos da barba. Isso de não fazer essas coisas é porque os Kohanim de Avodah Zarah, os sacerdotes de idolatria daquela época, faziam exatamente isso. Até hoje nós vemos que alguns servidores de idolatria
tem que cortar o cabelo redondinho, deixam até aqui meio calvo e raspam tudo aqui e fica uma coisinha bem redondinha em volta. Isso é resquício do que era feito. E nós somos proibidos de cortar aqui exatamente por esse motivo. Nós somos proibidos de cortar os cantos da barba também por esse mesmo motivo. Da mesma forma, os tefilim foram dados, assim como o sacrifício do Corban Pesach no Egito, que nós, desculpa o jeito de dizer, mas as pessoas costumam usar aqui essas palavras e eu prefiro usar porque as pessoas pelo costume já sentem o impacto. Nós detonamos com a idolatria no Egito através do sacrifício do cordeiro deles, do carneiro deles, que era o simbolismo de que eles regem as nações, sacrificando na cara deles, na frente deles. E isso foi dado para nós, a celebração de manter o sacrifício Pesach, exatamente em memória do que nós fizemos para merecer sair da terra do Egito. Nós fizemos um sacrifício imenso que podia colocar em risco cada um de nós, sacrificando na frente deles o que eles adoram, o que para eles é o mais importante, o que para eles simboliza a força deles poderem liderar o mundo inteiro. Aliás, foi esse carneiro que deu origem a Hermes na mitologia grega. Quem não conhece sobre o assunto, há escritos de ordens esotéricas que explicam sobre isso. Portanto, quando você observa o faraó, ele observa, quer dizer, as gravuras ou estátuas, você percebe que ele coloca aqui um bracelete de ouro e aqui uma serpente e uma mini serpente, masculina e feminina, de ouro. Contra esse ouro, contra todo esse simbolismo, vem tefilim feito totalmente de algo que é do mundo animal. Então, nós vemos aqui muita importância no tefilim, tanto para ir contra a idolatria daquela época, como para contra a idolatria de nossa época, como para a questão moral nossa pessoal, como outros diversos aspectos. E eu acho que a resposta, se falta nela algo, por favor, podem colocar. Eu acho que ela foi suficiente. Então, boa noite, Lara Tov, Shalom Aleichem.